Olá, alunos do segundo ano. Vamos iniciar o estudo da semana 5 do PET 2, eixo temático, Cultura e Política na Construção do Estado Nacional Brasileiro, 1822 a 1930, e o tema, Estrutura Constitucional. Então, nós vamos fazer uma comparação sobre a Constituição de 1824 e a Constituição de 1988, que rege até hoje o nosso país. Então, a Constituição de 1824 permitia o voto a todo aquele que tivesse a renda anual de R$ 100.000, tivesse mais que 21 anos de idade, e aí até analfabetos poderiam votar. Em relação ao governo, havia divisão do governo em poderes executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, que era um poder que dava liberdade para o monarca dissolver a Câmara de Deputados ou então até vetar as leis novas promulgadas por esses. E havia uma ligação ainda com a religião católica, por meio também do padroado, a partir da qual o Estado poderia fazer interferências dentro da igreja e pagaria os salários daqueles integrantes da igreja. Com a Constituição de 1988, o cenário muda. Por quê? Nós temos a partir de agora não mais uma monarquia hereditária, e sim um sistema republicano de governo, a partir do qual são votantes todos aqueles maiores de 18 anos de idade, e também as eleições são diretas e voto secreto, o que não ocorria nas eleições a partir da Constituição de 1824, nas quais o voto era indireto e só no segundo turno eram votados para os deputados e governadores do governo. Essa Constituição ainda prevê os poderes legislativo, executivo e judiciário, que são independentes entre si e não pode haver uma interferência de qualquer outro poder dentro destes. O país não é mais dividido em províncias, mas sim estados, dos quais os governantes são eleitos por eleições diretas e o Estado é laico, ou seja, não defende e não interfere em religião alguma, como também não recebe interferência de religião alguma. A partir do poder moderador, havia a possibilidade do monarca em dissolver a Câmara de Deputados, como eu apresentei anteriormente. Isso dava a ele poderes quase que absolutistas, né? Por quê? Porque a partir disso ele exercia grande pressão sobre os deputados para fazerem aquilo que era melhor do ponto de vista do imperador. No artigo 92 da Constituição de 1824, nós podemos perceber algumas exclusões dos votantes dentro do Brasil da época. Eu vou apresentá-las aqui. Sexto, os menores de 25 anos nos quais não se compreendam os casados e oficiais militares que forem maiores de 21 anos e os bacharéis formados e clérigos de ordens sacras. Então, aí nós já temos dois grupos excluídos da possibilidade de votar, que eram os militares, né, integrantes de forças armadas, e também aqueles integrantes de ordens sacras, ou seja, aqueles que são clérigos, padres, bispos. Sétimo, os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral. Então, continua o impedimento aos católicos, aos religiosos, aos que exercem a função de padres, bispos, as funções religiosas. Oitavo, os que não tiverem de renda líquida anual R$ 100.000 de bens raiz, indústria, comércio ou empregos. Então, aí apresentava a limitação da renda anual para poder participar das eleições. E aí, o que isso caracteriza, né? Isso caracteriza principalmente
a diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões político-administrativas, porque se restringe o voto àqueles que eram integrantes dessas ordens religiosas, então considera-se que não há interferência destes dentro do meio político brasileiro, certo? Isso deixou o grupo da Igreja Católica muito insatisfeito, e lá no Segundo Império, com Dom Pedro II, fez com que essa Igreja Católica apoiasse a organização da proclamação da República, por causa da insatisfação que gerava essa impossibilidade de interferir junto ao governo. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido essa matéria. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem comentar aqui ou conversar comigo no WhatsApp. E até mais!